Amém. Obrigado. Irmãos, queria comentar um assunto para os irmãos compreenderem o sentimento espiritual desse retiro. São 2 pontos. Primeiro ponto, a conotação das mensagens não estão no contexto de verdades. Nós não estamos definindo verdades. Não é uma reunião de ensino. Amém, irmãos? É uma reunião, são reuniões de profecia, onde nós dependemos que o Senhor fale conosco. Então, quando a reunião não é de ensino, existem aplicações. Então, alguns versículos são instantaneamente aplicados, mas não dentro do contexto das verdades, mas dentro da necessidade da igreja. Amém? Se fosse uma reunião de ensino, nós não poderíamos aplicar. Nós teríamos que desenvolver cada ponto da verdade que o Evangelho apresenta. Então, para os irmãos ficarem tranquilos, nós queremos explicar esse assunto. E às vezes, ao invés de nós desfrutarmos o que o Espírito diz à igreja, nós ficamos preocupados com o endereço do versículo que saiu errado. Então nós queremos ouvir o Espírito Santo. Se o Senhor nos der um dia a graça de termos um retiro de ensinamento das verdades do Evangelho, será outra história. Amém, irmãos? Mas nós queremos e nós dependemos que o Senhor derrame o seu poder. E nos liberte, e nos renove, e nos restaure. Por isso que os versículos, às vezes, são aplicados, porém não são desenvolvidos, como é o costume em algumas reuniões de ensinamento. Outro assunto é o histórico completo até terça-feira, quando terminar a última reunião. Nós estamos seguindo uma sequência de 6 a 7 mensagens, porém, um único encargo, um único sentimento. Nós dependemos do Espírito para que a segunda mensagem complete a primeira, para que a terceira complete a segunda, e assim sucessivamente até a conclusão. E saiamos daqui, pelo menos, com uma porção que o Senhor nos deu. Nós não estamos aqui esses 4 dias para alcançar o que precisa em toda uma vida. Nós estamos aqui para receber princípios do Senhor, para que nós possamos viver dia a dia, ruminando e dependendo dessas palavras. Então, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, possamos ser transferidos para uma esfera aonde possamos desfrutar do Senhor, desfrutar da palavra, sem muitas barreiras em nossa mente e sem muitas indagações, como foi no caso de Marta, quando o Senhor Jesus se apresentou para ela como a ressurreição e a vida. E Marta, por causa do seu conhecimento, não conseguiu tocar na realidade. Quando o Senhor lhe disse que seu irmão Lázaro iria ressuscitar, ela disse que já sabia.
Provavelmente ela leu em alguma porção que haveria uma ressurreição no último dia. Está biblicamente correto, está doutrinariamente correto, mas quem estava na sua frente era a própria ressurreição. E a ressurreição que o Senhor se referia não era um termo de ensinamento, os aspectos da ressurreição, mas era uma vida, era uma pessoa. Então o Senhor replicou com ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E perguntou para ela: crês tu isso? Não perguntou se ela sabia, mas se ela cria. Se creres, verás. Amém? A glória de Deus. Amém. Ver a glória de Deus é por fé. Ver a glória de Deus não é a quantidade que conhecemos, é a quantidade que cremos. E quando nós cremos, nós recebemos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é um corpo de doutrina que vai nos fazer pessoas sábias para discutir com qualquer mestre teológico que encontrarmos pela nossa vida. As palavras do Senhor são espírito e são vida. E elas foram escritas para que nós creiamos e crendo tenhamos vida em seu nome. São essas palavras que em nós implantadas são poderosas para salvar nossas almas. Por isso, irmãos, muito cuidado com o eu sei. Porque o eu sei é opositor do eu sou. E o eu sou é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos um sentimento de que o Senhor possa falar conosco no nosso espírito. Claro, nós temos uma preocupação que todos compreendamos a palavra e que possamos julgar e peneirar. Não vamos engolir heresias, não vamos engolir desvios, mas o próprio Espírito nos dará discernimento. A nossa unção confirma se a palavra é de Deus ou é do homem. O que nós precisamos é exercitar o nosso espírito, é abrir nosso coração e pedir ao Senhor que fale conosco. Porque nós mesmos nem sabemos o que falar, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um, que são diferentes, que estão todos juntos, mas cada um precisa de uma palavra. Só o Senhor pode fazer isso. Nos dá uma palavra que alcance esta diversidade de pessoas, com as suas diversidades de necessidades, com as suas diversidades de situações. Mas o Senhor é poderoso para atingir a todos nós com o seu falar. Porque Ele é o verbo da vida e Ele atingiu uma mulher sedenta, um coxo de nascença, uma multidão faminta, uma mulher adúltera, um cego de nascença e até mesmo um morto. O Senhor Jesus consegue satisfazer a necessidade de todos. E só Ele pode solucionar a carência de todos. Então, irmãos, vamos ficar no nosso espírito, amém? Orando, intercedendo,
pela nossa atmosfera, pela ministração da palavra, pela ministração dos louvores, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco e apareça para nós. Hoje nós estamos mais tranquilos. Ontem nós tocamos alguns pontos correndo, que são pontos para explicar o nosso encargo acerca dessa esfera que nós precisamos tomar posse, que nós precisamos assumir. Assumir a nossa posição, assumir o ambiente que o Senhor proporcionou para nós, como cidadãos do reino. Assumirmos a constituição do reino. Nós estamos na terra, estamos no mundo, mas pertencemos ao reino de Deus. Porque nós nascemos de novo e nós recebemos uma outra vida, a vida divina. Para vivermos por essa vida, para compreendermos as coisas que não se pode ver, mas que pela fé podemos experimentar. O Senhor quer despertar nosso sentimento, abrir nossos olhos, reativar nossa fé. Porque o dia a dia nos pressiona para baixo. Porque as preocupações desse mundo, a pressão dessa vida, faz nos esquecermos quem somos e o que estamos fazendo aqui. Volta e meia nos pegamos completamente envolvidos com essa terra. Como se nós fôssemos desta terra. Mas ontem nós viemos do coração de Deus. E é para lá que estamos voltando. Tem uma porção aqui em Colossenses que é muito interessante. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses é uma carta de transferência. A igreja provavelmente estava centrada nas coisas desta terra. E o conteúdo dessa carta mostra com muita precisão o encargo do apóstolo Paulo em fazer com que a igreja em Colossos voltasse para o seu campo normal, para a sua posição real. E não é misticismo, não. É prático, irmãos. Está no Espírito. Viver a esfera celestial não é deixar de cumprir com as necessidades que temos de arcar com os nossos compromissos, mas é estar olhando para aquilo que é real, irmãos. Nós estamos utilizando as coisas desse mundo, nós utilizamos roupa, nós utilizamos casa, nós utilizamos carro, nós utilizamos faculdade, nós usamos este mundo, mas nós não o possuímos, porque nós não pertencemos a ele, e ele não nos pertence. Nossa pátria é celestial. Nós apenas estamos utilizando. Mas estamos aqui com um propósito, com um chamamento que o Senhor deu a cada um de nós. É estabelecer o reino de Deus nesta terra. Não apenas rezar o Pai Nosso, como nós aprendemos,
Pai nosso que estás no céu, mas para tocarmos na realidade dessa oração, para sermos constrangidos com essa oração. Ele é o Pai nosso. Irmãos, Deus é nosso Pai. Mas a oração diz que estás no céu. E ele tem uma necessidade, irmãos, que nós santifiquemos o seu nome com a nossa vida e com os nossos atos. Santificado seja o teu nome. Uma grande responsabilidade para nós que reunimos, vivemos, respiramos em nome do Senhor. Nós estamos aqui o representando. Nós estamos aqui no nome do Senhor. E o nosso viver é para santificar cada dia mais esse nome. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra, como é feita no céu. Então essa oração mostra que no céu a vontade de Deus é feita. O problema é que na terra cada um quer fazer a sua vontade. Para que o reino seja estabelecido nesta terra, que seja feita a vontade do Pai. E cada um possamos tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. E enterrar as nossas opiniões, as nossas habilidades, as nossas experiências que adquirimos na vida religiosa e possamos seguir o Senhor Jesus por onde quer que Ele vá. Há um problema na terra, irmãos. A terra foi usurpada pelo inimigo de Deus. E um mundo foi constituído, um cosmos, um mundo material. E Satanás se tornou um príncipe, porque ele administra, porque ele governa e porque ele supre tudo isto que você pode ver. O homem foi degradado. A sua alma se tornou independente. O homem que vive independente do Espírito, desconectado da vontade de Deus, é um perigo para a sociedade. Seu corpo foi danificado e seu espírito foi amortecido. Deus tem uma obra no homem e Deus tem uma obra na terra. Então o Senhor se esvaziou da sua glória, se encarnou e veio cumprir a redenção por nós. Veio derramar o seu sangue e nos redimir de todo o pecado. Veio comprar e adquirir de volta para si a sua propriedade. Mas não foi só isso, irmãos. Ele tem toda uma obra na nossa alma. Tem toda uma obra na nossa fé. A fim de que, na sua volta, o homem seja encontrado íntegro no seu espírito, alma e corpo, na presença do Senhor. A conclusão da sua obra é o derramamento do Espírito, onde todos nós fomos batizados. E hoje o Senhor está trabalhando nos seus filhos, redimidos, a fim de que sejam glorificados e possam tomar de volta a terra usurpada pelo inimigo
e entregar ao Senhor um ambiente em que Ele possa reinar. Não é proclamando que Jesus é o Rei que Ele vai reinar. É nos submetendo à sua vontade. É nos submetendo à sua palavra. É nos humilhando na sua presença. Por isso nós queremos relembrar os irmãos. Quando o Senhor falou para Saulo, esse grande momento da sua vida, irmãos. Uma revelação é um grande momento da nossa vida. Quando Deus mostrou para ele, esse Jesus, a quem tu persegues, já estava na terra. Ele não é apenas agora o Deus do céu. Sua vontade agora não é feita só no céu. Mas aquele grupo de irmãos que Saulo perseguia, era Jesus na terra. Era o reino de Deus. Era um ambiente onde o Senhor estava governando, encabeçando. Paulo então pôde compreender que a igreja é o Senhor na terra. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E por meio da igreja, dos seus muitos membros, o Senhor está ministrando a sua vontade. Para a conclusão do seu propósito. Nós não podemos ter uma mente cristianizada, com ensinamento, com desconto, aonde cremos que nascemos de novo, nos tornamos evangélicos, cultuamos aos domingos e quando morrer vamos para o céu. Não, irmãos. O Senhor tem uma obra em nós. E uma obra através de nós. A luta é por governo. A luta é por território. Tanto do nosso coração quanto dessa terra. O Senhor quer conquistar o seu território em nosso interior, a fim de que possamos ser 100% do Senhor. Como falamos ontem, em Atos 13, na versão mais original, de uma vez por todas e para sempre. Eu quero tomar uma posição diante do Senhor. Eu quero ser do meu Senhor, de uma vez por todas e para sempre. Me posicionar ao lado do meu Senhor, para que Ele estabeleça o seu reino na terra. Para que esse engano de possuir casas no céu, mansão celestial, ruas douradas, para que essa mentira caia por terra e nós possamos proclamar a verdade, irmãos. Nós estamos sendo conformados à imagem do Senhor, para que toda a terra veja a glória de Deus. Para que através de nós, o seu corpo, o Senhor se expresse nessa terra. Por isso, nós temos que tomar uma posição de ser do Senhor, de uma vez por todas e para sempre. Quando eu falo assim, você pensa, e não mais errar, e não mais falhar. Ninguém consegue mudar um curso da sua vida em relação a não errar, a não pecar. Mas ser do Senhor é uma escolha sua. E se nós estragarmos na mão do oleiro, ele faz outro. Não.
O importante é estar na mão do olheiro. Porque se esse barro estraga, ele refaz. Nós temos um compromisso aqui. Temos que enxergar essa posição da igreja para compreender o nosso compromisso. Em Colossenses 2:8 fala assim: cuidado, ninguém vos venha enredar em sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estás aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. Quanta coisa grandiosa ocorreu na crucificação do Senhor. A crucificação do Senhor, visível, até hoje relembrada nos filmes. O homem é capaz de reproduzir a crucificação de várias maneiras. Em cada filme, uma nova maneira de crucificar o Senhor. Porque o homem é capaz de reproduzir o que ele vê. Mas ninguém é capaz de reproduzir o que aconteceu na esfera celestial. Quando o Senhor foi crucificado, ele desprezou o inimigo. E ele tomou nossas dívidas e encravou na cruz. Tudo que era ordenança contra nós, nossos delitos, nossos pecados, ele crucificou. O homem não pode reproduzir o que não se vê. Mas nós temos que ter uma realidade. Na cruz, o pecado, os pecados, a velha criação, Satanás, terminaram. E no batismo, nós entramos nessa realidade, sendo sepultado com o Senhor na sua morte. Mas experimentamos a ressurreição mediante o seu poder, por meio da fé. Pela fé, irmãos, nós já ressuscitamos com o Senhor. Mas o viver, o procedimento dos colossenses, assustou o apóstolo Paulo. Vamos ler o versículo
20. Observe que é interessante. Se morrestes com Cristo. Quem morreu? Diga amém. Amém. Isso é uma realidade, irmãos. Amém. Morreu para quê? Para os rudimentos do mundo. Diga, eu morri com Cristo para o mundo. Aí, interessante a continuação desse versículo. Parece que Paulo está assustado. Por quê? Como se vivesses no mundo? Se morrestes para o mundo, como que agora vocês vivem? Como se vivesse? Irmãos, nós morremos ou não morremos? E quantas vezes nos encontramos vivendo? E Paulo fala, como se isso fosse real? Como se vivesses no mundo? Vos sujeitais à ordenança. Aqui, ordenanças que aparentemente é um cuidado de Deus. Então a ordenança tem dois campos. Um, com cara de quem quer te guardar. E a outra é aberrante. Então, um aspecto da ordenança é não toques nisso, não manuseieis aquilo, não coma aquilo. A outra é toque nisso, toque naquilo. Coma isso. Há uma porção em Coríntios que Paulo fala: tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo é lícito, mas não me deixarei dominar-me. Não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Amém, irmãos? Amém. Mas esse caráter de ordenança que vem sobre nós como se vivêssemos no mundo. Toque nisso. Toque nisso. Toque nisso. Toque nisso. Para que você aceite o que o mundo nos propõe. Por exemplo, o homossexualismo. Toque nisso. Anos, irmãos, toque nisso. Toque nisso. Toque nisso. E os cristãos, como se vivessem no mundo, começam a aceitar. Começam a concordar. Começam a se sujeitar. Mas nós não estamos vivendo no mundo para aderirmos suas ordenanças. Nem a religiosa que tenta nos guardar, não toque, não mexa, e nem as mundanas que tentam nos pressionar, para causar em nós uma mudança de raciocínio, para que nós não pensemos como Deus pensa. Mas Deus tem pensamentos a respeito desses pontos que nós não abrimos mãos, porque nós somos pelo Senhor e pelo seu Evangelho. E muitos irmãos não querem falar,
não querem orientar. Nosso meio não se pode falar. Não se pode falar de sexo. Não se pode falar de droga. Não se pode falar de homossexualismo. Porque é preconceito. Porque o mundo já mudou. Irmãos, vocês estão velhos. Hoje estamos em outra era. Nós estamos em Cristo, irmãos. Cristo não é era. O mundo pode girar como ele quiser. O mundo pode afundar. Mas Jesus Cristo é o Senhor para sempre. E ele é imutável. E a sua palavra é imutável. O que é pecado, é pecado. E nós não vamos tratar levianamente aquilo que nos separa de Deus. E essas práticas aberrantes que a sociedade nos pressiona a engolir, não fazem parte da constituição do reino. Se elas fazem parte da constituição humana, que eles deem a César o que é de César. Nós vamos dar a Deus o que é de Deus. Nós não somos obrigados a nos sujeitarmos a estas ordenanças de aceitação. Como que a sociedade vem lutando para quebrar isso, que chamamos de quebra de conceito, na verdade é quebra de princípios divinos. Princípios sobre o casamento, que o mundo se tornou banal. Como nos dias de Noé, o casamento virou algo como comida, bebida. Na mesma linha, casavam-se, davam-se em casamento, casavam-se, uma forma natural, davam-se em casamento, uma forma não natural. Hoje, na sociedade, casam-se e dão-se em casamento. Os que estão casando ainda estão de forma natural. Mas os que se dão em casamento, de forma não natural. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se. Até que veio o dilúvio. E os direitos humanos não pôde fazer nada. Quando o dilúvio veio, ninguém gritou, homofóbico, homofóbico. Levou a todos. Que o Senhor guarde a sua igreja. Que possamos dar testemunho do Senhor. E assumir a nossa responsabilidade. Porque nós ganhamos uma visão. Nossa pátria não é esta. Aleluia, irmão. Hoje eu vejo, às vezes, os irmãos muito preocupados, colocando as mudanças de leis, colocando as mudanças, na verdade, da nossa presidente, cuidado com o chip dos Estados Unidos, cuidado com a Dilma, cuidado, não vote aqui, vote ali, cuidado com esse deputado. Nossa pátria não é esta, irmãos. Essa terra vai de mal a pior. Nós temos que orar pelo nosso governo. Não há nada que se possa fazer a não ser entregá-los na mão do Senhor. Mas quanto a nós, estamos nos preparando para assumirmos o mundo vindouro. Estamos nos preparando para assumirmos nossa real posição. Estamos nos preparando para encontrar o nosso amado Jesus e entrarmos na glória com Ele e vivermos aquilo que nós não tínhamos visto.
Então, como se vivesse no mundo? O Paulo está assustado com os Colossenses. Como que vocês podem viver como se vivem no mundo? Então, isso aqui é uma visão. Nos sujeitando. Não é verdade, irmãos? Hoje, os cristãos estão se sujeitando. Mas o Senhor, quando criou o homem e edificou a mulher, Ele disse: sujeitai-a, dominai. Deus não nos criou para nós nos sujeitarmos ao mundo, mas para nós dominarmos, para nós sujeitarmos ao mundo, não submeter ao mundo. Mas eu preciso ver algo. Vejam Efésios. Porque se eu não ver, eu vou produzir uma forma de andar em mim mesmo. Mas vejam aqui, essa carta aos Efésios, Efésios 1:20, mostra a ascensão do Senhor, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Capítulo 2, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o versículo 20 mostra a ascensão do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Todo mundo aí? O versículo 6 mostra a nossa posição em Cristo. Então, nós estamos em Cristo. E Cristo está assentado nos lugares celestiais. Em nossa posição, nós temos dois itens. Um é desfrute, o outro é batalha. Então, no capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Aonde? Em Cristo. Então, primeiro, o que nós estamos fazendo em Cristo? Nós estamos recebendo. Nós estamos recebendo as bênçãos espirituais. Você quer? Amém? Não precisa de campanha, não precisa de corrente. Se você está em Cristo, você recebe toda sorte de bênçãos espirituais, que vai nos capacitar a entrar no reino com as portas amplamente supridas, que vai nos capacitar a sermos correios com o Senhor Jesus. São essas bênçãos espirituais que nós às vezes não desfrutamos, não regozijamos, porque não se vê. Todos nós entramos, saímos de mãos vazias. E muitos de nós temos reclamado que depois que começou a congregar, a vida piorou. Mas se Deus abrir os seus olhos, você vai ver que a vida melhorou.
Fala para o teu irmão, irmão, a vida melhorou. Fala para ele, abre seus olhos. Veja onde você está. E veja o que você está recebendo. Eu estou em Cristo Jesus. E estou recebendo toda sorte de bênçãos espirituais. Toda a plenitude de Cristo está sendo dispensada por meio do Espírito para dentro do seu corpo, que somos nós, até que Ele seja tudo em todos e tenhamos a perfeita varonilidade e todos nós alcancemos a estatura da plenitude de Cristo. Oh, glória a Deus! Isso não empolga muito, não. Eu acabei de falar que vocês ganharam o prêmio acumulado. Entendeu? De quanto? Não, acumulado aí. Vamos supor que ninguém nunca ganhou esse prêmio, ficou acumulando. Eu acabei de falar que você nunca mais vai precisar trabalhar. Que o teu dinheiro nunca mais vai acabar, você pode gastar. Eu acabei de falar que você vai contratar o Eike Batista para lavar o seu carro. Não. E você simplesmente fala, Eu estou falando que nós seremos tomados de tudo que Deus é. Aleluia, irmãos! De tudo, que toda a sua plenitude, tudo que Ele é, suas riquezas insondáveis e intermináveis, estão sendo dispensadas para o seu corpo. Isso significa até que Ele seja tudo. Sabe o que é? Ele tome todo o nosso ser. E sejamos o tabernáculo de Deus com os homens. Deus passará a residir com os homens em nós. Pela eternidade. Pelos séculos dos séculos. Amém! E você simplesmente dá um sorriso. É porque você só se desfruta do que se vê. Por isso que Paulo fez aquela campanha de oração. Enquanto todos correm para a cura, Paulo descobriu a enfermidade dos efésios. Ele olhou para a igreja em Éfeso e viu, eles estão enfermos. Eu preciso orar por eles. E a enfermidade era a cegueira. Aninho, meu irmão falou assim, olha, a coisa está difícil. Os irmãos não ofertam. A oferta não passa de R$1.000. Temos que dar uma palavra para que os irmãos ofertem. Eu aprendi no passado falar de Malaquias 3:10. Com essa minha voz poderosa. Irmãos,
Com maldições sereis amaldiçoado, porque todavia me roubais. O gafanhoto, o migrador, o devorador vai comer a sua vida. Seus filhos ficarão doentes. Um raio cairá na sua casa. Porque você rouba. Mas se você quiser mudar de vida, vem aqui na frente agora e coloca tudo que está no teu bolso. Fiz um curso. Paulo não. Ó Deus, ilumine os olhos. Amém. Fala, Paulo, mas o problema é no bolso. Não, Senhor, ilumina os olhos do coração dele. Amém. Para que vejam. A esperança do seu chamamento. Amém. Aí você vai olhar, vai contemplar o que Deus preparou para você. Você vai ficar metido. Puxa vida. Uma pessoa alegre. Aleluia. Às vezes fico assim, sabe, no avião. Amém. Começo a rir. Eu, um pobre coitado. Uma vez eu contei para os irmãos, sim, para vocês. Eu era vigilante. Aquele que usa roupinha marrom. Uma gracinha, eu. Aí eu era vigilante, aí eu trabalhava no posto de saúde. Aí deu a hora de almoçar. Só que fecharam a sala dos vigilantes. Só ficou a sala do almoço dos médicos e da diretoria. Eu peguei minha marmita. Angu, ovo, não pode faltar. Pobre que é pobre, com dignidade, tem que comer ovo, não é verdade? Botei lá e sentei no meio dos médicos e no meio da diretoria. Todos de branco, eu de marrom. O incrédulo não perde tempo, não é verdade? Estão comendo lá, eu estou comendo. Eu entrei na conversa dos médicos, porque eu entendo tudo de medicina, né? Aí uma doutora pegou o garfo dela, o garfo espiritual de Satanás, e disse assim: agora a segurança come com os médicos. Falando para a diretora. Eles não têm a sala deles? Estou me sentindo mal aqui. Antes que a diretora respondesse, eu respondi. Falei, olha, doutora, eu não sou vigilante. Ela levou um susto. Vocês estão sentados com o ministro. A minha diretora gostava de mim. Eu sou ministro de Deus. O que a senhora precisar, pode falar comigo. A senhora está enganada. E a senhora nem sabe. Porque o posto de saúde era no Rola. Eu era amigo dos primos lá. Falei assim, a senhora nem sabe que a senhora entra e sai com esse carro aqui, porque o ministro de Deus intercede para a senhora. Ela não entendeu nada.
e continuei a comer. Nós temos que tomar nossa posição. Nós somos ministros de Deus. Nós somos nação santa. Aleluia. Eu gosto muito desse nome. Povo, gosto muito, irmãos, de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Vamos falar isso? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Está ali uma faixa, olha, exclusivo. Não toque, não mexa, de Deus. Aleluia, irmão, nós somos de Deus. O inimigo olha, tem lá escrito, não toque, não mexa, exclusivo de Deus. E nós temos que assumir isso, irmão. Individualmente, coletivamente. E capítulo 6. Tudo bem? Amém? Amém. Estão cansados? Não. Fala tudo. Eu vou falar tudo mesmo. Sabe o quê? Isso é um assunto gostoso. Quem acha? Diga aleluia. Não, você não gostou, não. Você sai daqui nas nuvens, irmão. Tudo fica pequeno. Ontem nós falamos, Paulo falou aos Romanos, não é isso? O sofrimento do tempo presente. Olha, é muito sofrimento, não é verdade? Como que nós sofremos, irmãos? Ô, turma para sofrer. Como que os sofrimentos são grandiosos. Mas quando se coloca ao lado da glória que vai ser manifestada em nós. Paulo falou, não se pode nem comparar. Então o que nos move? O que nos faz andar? É ver a glória de Deus. E aí, pagamos qualquer preço, irmão. Porque estamos vendo algo. Ainda que tenhamos que passar sofrimento, privações. Não como os islâmicos xiitas radicais, que põem o seu sofrimento e põem do lado de 10 virgens. Eu vou me explodir, eu vou me matar, mas no paraíso eu vou ganhar 10 virgens. O sujeito se explode, morre, mata os outros e vai para o inferno. E chega lá, não tem virgem nenhuma. O sofrimento do raio. Nós sofremos, nós passamos privações, mas não se pode comparar, irmãos. Por exemplo, quando você tem uma herança para ganhar, uma herança assim grande, está lá na justiça lá. Eu nunca tive esse negócio. Meu pai foi embora, morreu, deixou nada. Eu fico assim, eu falo para minha esposa, caramba, rapaz, nunca ganhei uma indenização com herança esse negócio, deve ser bom demais. Eu vejo aí, às vezes, os jovens, rapaz, meu pai deixou 20 casas, meu pai deixou nada. Meu pai falou que ia comprar bala. Eu tinha 8 anos. Ele ia comprar bala, não voltou nunca mais. Por isso que eu sou assim. Esperando a bala até hoje, entendeu? Não tem, tô traumatizado, mano. Não. Mas aí, você tem uma herança. Irmão, você já vive tranquilo. Aí começa a fazer planos, sonhos.
Sonho do pobre, né? Vou viajar. Viajar. Todo pobre quer viajar. Vou ver minha família lá no Ceará, né? Vou comprar um carro. Enfim. Uma expectativa. E vive aquela expectativa. Qualquer carta que... Se o correio vem longe, você vai ao encontro do correio. Imagine, irmãos, a herança que Deus preparou para nós. Ele mesmo. Deus vai nos dar Ele. Porque não tem nada superior a Ele. Que Ele queria nos dar algo. Algo grandioso. Algo elevado, algo sublime. Mas não existe. Então Ele vai nos dar Ele. Quem quer Ele? Diga aleluia, eu quero Ele. Ele é a nossa herança. Deus é a nossa herança, irmãos. Vamos ler Efésios 6. Os irmãos estão cansados, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Onde é que eu estou? 12. A nossa luta não é contra sangue e carne. A gente sempre lê isso, né? E é tão simples ler, mas não é fácil ver. Quando Paulo escreveu isso, está dentro da visão celestial. O fato de estar em Cristo, nos lugares celestiais, recebendo todas as bênçãos espirituais, como que a nossa luta vai ser contra carne e sangue, se nós estamos em outra dimensão? Então ele está percebendo que por trás das lutas, por trás das tribulações, estão principados e potestades. Ele fala, e sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Depois ele fala da armadura e da oração. Irmãos, então, preste atenção nesse quadro. Estamos em Cristo, sendo infundido em nós tudo que Deus é, suas bênçãos. E temos uma batalha no campo espiritual. Uma batalha não é contra demônios, não. É contra principados. É contra dominadores. Nossa casa, nossa família, nossos filhos estão debaixo dessa luta, irmãos. O que Satanás quer destruir-nos, nós precisamos enxergar esse campo espiritual e aumentar o nível da nossa oração e da nossa consagração. Nossa oração é pouca, é fraca,
Porque nós não enxergamos, irmão. Ontem a irmã falou assim: não quero perder meu filho para o mundo, para Satanás. E nós temos visto quão leviano nós somos, porque não compreendemos a fúria do inimigo. Não entendemos nada, nem o que Deus quer conosco, nem o que o inimigo quer conosco. E brincamos, irmão, de crente, e brincamos de igreja, e brincamos de família. Mas o Senhor deu autoridade à igreja para que ela ore. Se nós nos consagrarmos em oração, todos esses jovens, um por um, serão livres das mãos de Satanás. Antes do Senhor enviar os apóstolos, Ele fez questão de declarar: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Irmãos, toda autoridade foi dada ao cabeça, e nós, o corpo, desfrutamos dessa autoridade para reivindicar um por um, para olhar para aquele jovem que está nas mãos do inimigo, envolvido com o mundo, envolvido com a fornicação, envolvido com a droga, e profetizar: Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo, larga ele agora. Nós reivindicamos todos os nossos filhos na presença do Senhor, no nome que está acima de todos os nomes. Irmãos, abre a sua boca e use a sua autoridade. O nome de Jesus tem poder para mudar esse quadro. Quando eu tinha 16 anos, saí de casa. Já era um alcoólatra com 16 anos de idade. E me envolvi com a magia negra. O meu trabalho era desenterrar no cruzeiro e na sepultura para colocar o nome das pessoas ali. Não tinha nenhuma vergonha. Até pouco tempo, os coveiros que ainda não tinham morrido me conheciam. Quem olhasse para mim, caso perdido. Depois comecei a fazer coisas não adequadas e queriam me matar. Tinha que viver fugindo e armado. Minha mãe creu. Irmãos, minha mãe creu. Mães, você não sabe. Você crê? E ela orou. E o Senhor foi naquele inferno e me tirou de lá, irmãos. Eu creio que toda essa juventude um dia estará pregando o Evangelho, levando o Evangelho a toda a terra. Irmãos, quando vou nos lugares mais perigosos da terra, aonde islâmicos matam cristãos, só lembro daquela minha situação. Se eu morrer por Cristo, morro feliz, porque um dia eu estava na mão do inimigo, morto. E quem podia ir lá? Quem podia ir lá? O Senhor foi. Agora somos amigos. Amém? Agora eu vou aonde Ele mandar. Porque Ele foi onde ninguém iria. Mães, não orem, reivindiquem. O filho é seu. O Senhor é assim contigo.
Diga, Senhor, eis o tempo. Satanás, retira-te. Meu filho, eu entrego ao Senhor. Minha filha é sua, Senhor. Abre a boca, fala, profetiza. Minha filha é sua, Senhor. Meu filho é seu, Senhor. Você tem autoridade, irmãos. E essa autoridade não vem da esfera natural. É porque nós estamos em Cristo. E nós estamos lutando pelo governo do Messias. Irmãos, nós estamos lutando pelo governo do Messias. Você já pensou nisso? O satanista tem convicção de que Lúcifer vai ter uma oportunidade. E eles lutam, jejuam. Você sabia? O satanista jejua. Faz jejum. Invoca para que Lúcifer tome posse do seu reino e tenha uma oportunidade. E o povo de Deus às vezes é passivo, descrente. Mas quem vai declarar que Jesus é o rei? É a igreja. Isso, irmãos, é muito forte falar que Jesus é o rei. Aquilo que vocês cantamos ontem. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. O Rei da Glória. Quem é? Quem é o Rei da Glória? Fala, quem é o Rei da Glória, irmãos? Aleluia! Ele é o Rei. Ele é o Rei da Glória. De novo. Jesus. Mais forte, irmão. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Jesus é o Rei, aleluia. Esse é o grande dilema do Império Romano. Proclamava, declarava que César era o rei. Por isso a perseguição veio. Era porque os cristãos estavam introduzindo um novo rei. Lá no campo missionário de construção islâmica, Maomé é o rei. Por isso nos odeiam tanto. Porque quando nós vamos lá, é para declarar quem é o Rei da Glória. Maomé não é rei. Jesus é o Rei. Nosso irmão falecido Fernando, que morreu agora no Senegal, em Chade, quando prenderam ele, lhe interrogaram: o que vai fazer no Chade? Aí ele falou: pregar o evangelho do reino. Irmãos, não é fácil. Todo mundo de preto. E quem lhe deu autorização para entrar no Chade e pregar o evangelho do reino? O rei.
O rei me deu autoridade. Autorização. E onde está essa autorização? Sabe o que ele falou? Mateus 24, 14. Ide por todo mundo. Eu não tenho essa coragem. Em nome de Jesus. O policial fechou o livro de pergunta. Vai em paz. Esse homem é de Deus. Nós temos que dar testemunho do Senhor. Estamos aqui porque o rei mandou. A igreja proclama: Ele é o Rei da Glória. Ele é. E por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Por isso, irmãos, para viver esse campo, para almejar essa pátria, para desfrutar desse mundo vindouro. Deixa eu ler um versículo aqui, em Hebreus, queria que vocês lessem. Tenham calma, tá, irmãos? Prometo não falar mais nada hoje. Só amanhã. Não, à noite não. Vocês dormem à noite, não dá nem vontade de falar. Hebreus 2, 5. Olha só que legal. Eu fico com pena dos irmãos que não tem Bíblia. Ele podia fazer uma campanha aqui para dar Bíblia para os irmãos, porque olha, é triste. Você não olhar, não pode ver o versículo, maravilha. Hebreus 2, 5. Vê se você entende aí, olha. Pois não foi a anjos. Os professores agora de português, ajude-nos. Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Sobre o qual estamos falando. O mundo ainda há de vir. E Deus já sujeitou. E nós já estamos falando. Irmãos, nós já estamos falando do mundo vindouro. Nosso assunto é o reino dos céus. Quando você vê em Mateus 6, o Senhor falando assim: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tem duas esferas, né? O reino de Deus. E quem é a justiça do reino? É o Senhor, é o Rei. Que isso se tornou da parte de Deus justiça. Buscai o reino e a sua justiça. O resto são coisas. Irmãos, o resto são coisas quando eu estou buscando o reino. Quando eu não busco o reino, o resto é reino para mim. Tem o mesmo valor ou mais. As coisas parece que tem muito valor para nós. As coisas que se veem, que se usufruem, que tocam, parece que são o reino. E parece que o reino são coisas. Para você ver, nós utilizamos a fé para viver essa vida material. Mas a fé foi dada para tocar o mundo vindouro. Nós trocamos a vida, nós trocamos as coisas, irmãos. As coisas que se veem para nós é o reino, é o que nós precisamos. Nós precisamos de dinheiro
nós precisamos de comida, nós precisamos de carro, nós precisamos de tudo. E aí, de vez em quando, o reino é acrescentado. Nós precisamos tomar posse do nosso lugar. Nós precisamos do reino. Nós precisamos da justiça do reino. E o resto são coisas. Por mais valiosa que seja, foi o Senhor que nos deu. Amém? Mas são coisas. Nosso bom carro, nossa boa casa, nossa boa faculdade, nossa boa roupa, nossa boa conta bancária, foi o Senhor que nos deu. Amém, irmãos? Mas são coisas. Só foram acrescentadas. Mas a busca, o coração, é o reino. E se eu não ganho essa visão, minha vida se torna uma vida leviana. Quando eu vejo o reino, quando eu toco no reino, meu viver muda. Nosso viver é separado. O temor retorna. Por que há tantos envolvidos numa vida pecaminosa, baixa? Quantos vivem sem temor? Não é verdade? Porque parece que a vida é aqui. Mas se esquece que nós estamos caminhando todos para um tribunal. Ninguém vai para o tribunal cantando. Mas, irmão, você vai onde? Para o tribunal. Quando chega uma carta para você, compareça ao tribunal. Pronto. Estou morri, vou preso. Você não fez nada. Se chegar, irmãos, chegar uma carta para você, uma carta preta, com uma balança aqui em cima, tribunal, criminalista, por favor, senhora Margarete, dentro de 24 horas, compareça com o seu advogado no tribunal criminal. Começa a confessar coisas que não fez. E vai ela para o tribunal. Aí entra, tá lá o juiz, de preto para variar. Quem aqui já foi na frente do juiz? O sujeito é imóvel. Já fui, não fui ladrão, não. Já fui na frente do juiz. O sujeito não se mexe. Pode fazer a gracinha. Ele... Ninguém chega no juiz. Fala aí, juiz! Vai. Você chega, vai lá pro teu canto lá. Já é réu. Nós vamos comparecer no tribunal. Todos nós. Todos nós. E vamos encontrar o juiz. Lembram disso? 4 aspectos. Não adianta cantar, meu advogado, não. O advogado fez mestrado e agora é o juiz. Reto juiz. E vai julgar primeiro suas vestes. Tá bom. Não, não é essa aí não. São as vestes nupciais. Se tem bordado. Se as suas vestes está apta para entrar na presença do rei.
E essas vestes nupciais, de linho finíssimo, em Apocalipse 19 fala que são os atos de justiça dos santos. Nossos atos estão na mesa do juiz. Por isso que aquele rapaz, Mateus 22, estava bem alegrinho lá, né? Enganei a todos. Fazia, acontecia, fornicava, roubava, mentia, tocava louvores, todo mundo achando que eu era consagrado. Dava mensagem e os irmãos deliravam. Agora consegui entrar aqui na mesa. Aí veio o rei para ver as vestes. Olhou para aquele rapaz e perguntou: amigo, tu és esperto. Como entraste aqui sem as vestes? Acabou a malandragem dele. Ficou muda. Porque ninguém fala na presença do rei. E a maior disciplina foi a dele, porque enganou a ele e aos outros. Amarrai-o de pés e mãos, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vão passar aí, nossos atos, ato de justiça. Às vezes eu fico olhando assim lá em casa, calor, 48 graus de calor, e eu penso assim, eu podia fazer um gato nesse relógio, rapaz. O que tem eu fazer um gato nesse relógio? E colocar aqui 3 ar-condicionados. Todo mundo faz. Até os evangélicos fazem. Depois, ladrão que rouba ladrão, teve 100 anos de perdão. Seus atos, esse ato é de justiça? São gatinho. Vai ver a conta de luz do sujeito, tem 50 reais. Eu fui uma conta de luz, 11 reais. Eu fui pagar uma vez na conta de luz, uma pessoa, eu não vou falar o nome, né? Eu não gosto de falar assim dos outros, né? 11 reais. Falei, puxa vida. Aí o teu ar não gasta nada, né? Não. Aí você fica vendo os irmãos fazer, você vai fazer também. Como é que o Senhor lá no tribunal vai colocar todo mundo nas trevas? Vai. É bom que junta logo tudo de uma vez, joga tudo lá. Atos de justiça na família. Tem muita injustiça no campo conjugal. Muita injustiça. Não dá tempo, né? Dá. As irmãs querem botar para quebrar, partir para cima. Ato de justiça de filhos para com pai. Ingratos. Alguns são irreverentes. Na sua maioria, ingratos. Não tem reconhecimento nenhum pelo que seus pais passaram por você. Eu quero honrar minha mãe e andar de mãos dadas com ela até a minha morte. Mas tem jovens que têm vergonha dos pais. Seus atos estão anotados na mesa
juiz. Você pode falar, irmão, lá é só a vida. Eu estou te explicando aqui o que a Escritura diz. A vida manifesta uma obra. A vida manifesta atos. São as obras da fé. Honrar os pais. Fidelidade conjugal. Pagar impostos. Tudo são atos que bordam nossas vestes. E o espertinho achou que ia passar pelo rei. Lá ninguém passa, irmão. Ninguém passa. Que o Senhor nos ilumine profundamente, irmãos. Para que possamos comparecer no tribunal com as vestes brancas. Relacionamento entre jovens. Uma vez eu expliquei para os jovens. Relacionamentos que não se podem pagar. Não se pode reconstituir. Como Zaqueu, que quis restituir 4 vezes mais. Lembram? Quando o Senhor apareceu para ele. E ele tinha condições de restituir 4 vezes mais o que ele apanhou dos outros, cobrando impostos indevidos. Mas numa relação de jovens, antes do casamento, eu quero ver você restituir a honra dessa moça. Você não vai conseguir restituir, e se você não casar com ela, já é um adúltero se casar com outra. Porque se possuir o corpo da moça, já é marido dela. Lá em Angola que é bom. Porque lá em Angola, o rapaz leva uma surra dos primos, dos noivos, de pau. Teve relação e não quer casar. Leva uma surra. Bom, gosto desse mistério. Me sinto feliz em Angola. Que eu fico gritando, bate mesmo, rebenta. Mas a nossa surra é pior. Não é dos primos. É do Senhor, é do rei. Então os jovens falam assim, a gente não tem liberdade, a gente quer namorar, a gente quer beijar, não pode. Pode, irmão, pode até morder. Entendeu? Mas responda pelos seus atos diante da sociedade e diante de Deus. Os que têm um relacionamento já estão namorando para casar, que Deus os abençoe e façam direito. Façam um casamento para testemunho do Senhor Jesus. E tenham um relacionamento para referência para os mais novos, para que eles sigam o vosso exemplo. Cuidado, nossos atos estão na mesa do juiz. Segundo, quem lembra o segundo? O noivo. Puxa, melhorou. O noivo é bacana, né? Vamos encontrar o noivo. Aleluia, irmãos. O que mais o noivo quer ver é a noiva. O rei é brabo, rapaz. Mas o noivo vai vir sorrindo para mim. Fechou a porta. O noivo fechou a porta. Acho que ele não ia aguentar ele acabar aceitando a noiva. Fechou a porta. E deixou 5 virgens nécias de fora. Não é fácil deixar parte da noiva de fora. Por isso que ele fechou a porta. E ela batia na porta. Abre-nos. Por quê? Não tinha vida crescida. Não tinha azeite nas vasilhas. Tinham lâmpadas. Eram regeneradas. Mas não tinham azeite na vasilha.
só tinham azeite na lâmpada. Só creram, mas não foram transformadas, porque viveram levianamente. E o Senhor as deixou de fora nas trevas. Acabou? Ainda falta o Senhor. O Senhor que nos confiou os talentos, que nos confiou os dons, e nós simplesmente nos enterramos na terra, com as coisas dessa terra, e não servimos com os nossos dons. Não multiplicamos o nosso talento, logo nós não ganhamos graça, e não crescemos em vida, e fomos infiéis ao que o Senhor nos confiou. E tinha lá um rapaz que ensaiou uma explicação. É aquele irmão que fala assim: Deus sabe. Não tem? Você conhece irmão assim? Irmãos, nós estamos na liberdade. Irmão, nós estamos na liberdade, irmão. O Senhor conhece o nosso coração. Não é? E foi passando o ano, e vinha a luz. Irmão, nós estamos no Senhor, na centralidade. Que beleza. Hein? E foi guardando o seu talento. Naquele dia eu explico, o Senhor entende. Porque tudo que eu explico o Senhor, Ele entende. Não é que naquele dia o Senhor não entendeu. Não entendeu. Porque ali é um tribunal. Então ele... Senhor, sabia que tu eras homem rigoroso? Como é que, não sei onde ele inventou esse negócio. Que planta onde... colhe onde não semeou? Ajunta onde não espalhou? Eu tive medo. E aí guardei aqui. Toma aqui o que é teu. O Senhor não entendeu. Aí, babou. Deu ruim. Pela sua palavra te condenarei. Sabias que eu era homem severo? Por que não deste o que era meu aos banqueiros? E eles fariam multiplicar. Nós ficamos muitos anos procurando quem são esses banqueiros. Os banqueiros estão em Efésios 4:11. São os homens dons dados à igreja para aperfeiçoar os santos, para que os santos desempenhem o seu serviço para a obra do ministério. Os banqueiros têm condições de ajudar o de um talento a funcionarem, a multiplicarem os seus dons. Mas o de um talento nem ajuda, quer pedir. Ele tem o seu argumento. Lança-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E por fim, os hipócritas. Os que fazem papel, mas não têm realidade, serão lançados também nas trevas.
Quando você olha esse quadro, ele é um quadro espiritual. Mas ele dá sinais do nosso viver, nossos atos, nosso serviço, nossa busca. Nós precisamos considerar essas palavras para que essa visão celestial mude nosso viver, mude o nosso serviço. Servir a Deus com temor e tremor e reverência. Amém, irmãos? Amém. Servir ao Senhor com temor e reverência. Não servir ao Senhor segundo a sua cabeça, a sua mente. Você não pode dizer, eu tenho liberdade, irmãos, eu sirvo como eu quiser. Não! O Senhor é santo, irmãos. Irmãos, o Senhor é santo. Nós precisamos nos esvaziarmos de nosso ser nojento para tocar as coisas do Senhor. Nos apresentamos de qualquer maneira. Por quê? Porque somos livres, nós não temos religião. Partimos o pão sem reverência, porque reverência é religião para nós. E partimos o pão de qualquer maneira. Isso aqui é só símbolo, irmãos. É só símbolo. É só símbolo que tem uma realidade por trás. É a morte e ressurreição do Senhor, irmão. Estamos partindo o pão em memória do Senhor, até que Ele venha. E não é só símbolo, não. É um desenho. O sangue separado do corpo mostra que alguém morreu por nós. Seu sangue foi derramado. É o cálice da nova aliança, irmãos. Ele morreu. Se tornou maldição por nós. E não vamos relembrar dessa morte. Vamos relembrar dessa vitória na cruz. E nos apresentamos de qualquer maneira, levianamente, sem oração, sem encargo, sem reverência. Por quê? Porque nós estamos livres, porque nós não estamos na religião, e é assim mesmo. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Se vamos tocar, achamos que podemos vir do baile, funk, que podemos ter ontem, nos embriagado, já chega aqui, porque sei tocar. Deus não quer quem sabe tocar, Deus quer quem tem temor a Ele, irmãos. Porque quem está tocando, está ministrando Cristo no louvor. Se for uma questão de saber tocar, podemos contratar pessoas. Mas ministrar louvor é ministrar Cristo. É dispensar Cristo, irmão. Às vezes, é melhor não ter. Irmãos, olha para cá. Às vezes é melhor não ter do que ter de qualquer maneira. Os irmãos da música precisam saber o que estão fazendo. Nós não estamos dando show. Nós estamos ministrando vida. Penso que deveriam estar orando antes, para que o Senhor tome posse desse ambiente. O louvor tem capacidade de controlar esse ambiente, irmão. E às vezes, há tanta dificuldade que achamos que louvar animado vai causar uma reação. Que os irmãos tenham sensibilidade. Os irmãos que têm dom,
mas que está com fraquezas, que está envolvido com as coisas do mundo, não é para desistir, não. Procure os irmãos para nós orarmos juntos. Não é para sentar lá, porque eu sou pecador, lá todo mundo é santo. Não. O seu dom é para a igreja. Amém? Mas não é uma ajuda permitir que você toque de qualquer maneira, irmão. Você está aqui louvando, tocando a Deus, amém, irmãos? E ministrando Cristo aos irmãos. Mesclar o seu louvor com oração. Irmãos, Paulo e Silas estavam presos no cárcere interior. E eles começaram a louvar e orar. E as cadeias de todos foram abertas. O louvor é para derrubar as nossas cadeias. Todos serem libertos, irmãos. O louvor é para causar esse terremoto. Que o Senhor encha os irmãos da música com o seu Espírito Santo, irmão. E cada serviço possa ser com reverência e santo temor. Porque esse ambiente é do reino dos céus. Porque essa esfera é o reino dos céus. E nossa constituição é do reino dos céus. Que os irmãos possam me perdoar pelo tempo. Amém? Que Deus os abençoe.